Olá, terceiro ano! Bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre um tema muito importante, que é a cidadania. Então, vamos ver o que é cidadania. A cidadania vem da qualidade de ser cidadão. Mas o que é ser cidadão, então? Cidadão é aquele que está no gozo dos seus direitos civis e políticos dentro de um Estado, dentro de um território. Nós vimos que o cidadão vai gozar de todos os seus direitos, os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Então, o cidadão ele vai ter direitos, mas ele também vai ter deveres dentro de um território, dentro de um Estado. Mas a cidadania que nós conhecemos hoje é diferente da ideia de cidadania que se tinha lá na Grécia Antiga. Então, a história da cidadania vem se modificando ao longo do tempo. Na Grécia Antiga, cidadão era o nome dado ao membro da cidade, ou seja, a ideia de cidadão relacionava-se a quem morava na cidade, dentro de um território. Mas os cidadãos era quem cuidava da administração da cidade-estado grega, a polis, ou seja, só era considerado cidadão aqueles que cuidavam da administração política da cidade-estado grega chamada polis, ou seja, daí é que vem o termo política, que significa a intenção de cuidar bem da polis, da cidade. Então, os cidadãos eram responsáveis por participar ativamente da administração política e da administração da cidade-estado grega, polis. Então, o cidadão vai cuidar da polis, a polis que era a cidade-estado grega. Então, na Grécia Antiga, poucos eram os indivíduos que tinham acesso à cidadania plena. Hoje, no mundo atual, todos nós temos acesso a uma cidadania plena. Todos nós somos considerados cidadãos. Até mesmo antes de nascermos, na barriga da nossa mãe, nós temos determinados direitos, como o direito à vida, por exemplo. Mas na Grécia Antiga, somente eram considerados cidadãos os homens gregos, ou seja, havia uma ideia de misoginia, havia uma ideia de que apenas os homens gregos, apenas os homens eram considerados cidadãos. Mas não bastava ser homem, tinha que ser adulto e proprietário de terra, e que detinham o poder de decidir os rumos da cidade. Ou seja, era apenas considerado cidadão os homens gregos, adultos e proprietários de terra. Então, apenas esses homens gregos que podiam decidir os rumos da cidade, os rumos da poli. Apenas os homens, então, que eram considerados cidadãos que poderiam decidir os rumos políticos da cidade-estado grega, a polis. Por isso que cidadão está ligado diretamente à ideia de cidade, e só podia fazer parte da cidadania os homens adultos gregos que decidiam o rumo da polis, da cidade-estado grega. Então, nós vemos aqui que ficavam excluídos da cidadania grega as mulheres, os jovens, os pobres, os estrangeiros e os escravos, ou seja, as minorias sociais. Então, esses eram considerados sem cidadania, ou seja, esses ficavam fora dos rumos da política, e das decisões políticas da cidade, ou seja, esses não podiam participar ativamente das decisões políticas da cidade e também não tinham direitos, determinados direitos. Então, mas hoje, a ideia de cidadania é diferente da ideia de cidadania que se tinha antigamente. Hoje, cidadão somos todos nós temos direitos. Então, hoje, cidadão é aquele que possui e goza de determinados direitos, ou seja, todos nós temos direitos. E o que quer dizer ter direitos? Ter direitos significa ter a capacidade e autonomia para usufruir determinados benefícios legais garantidos pelo Estado aos seus habitantes, ou seja,
nós, enquanto cidadãos, nós temos uma série de direitos, por exemplo, os direitos sociais, que são os direitos para se ter uma vida digna, para se ter uma vida plena, que são os direitos básicos de sobrevivência, como, por exemplo, direito a uma alimentação, à saúde, ao lazer, à segurança, à educação, né? São os direitos básicos de sobrevivência. Nós também temos os nossos direitos civis, que são os direitos de poder ir e vir. Também nós temos direitos políticos, que são os direitos de votar e ser votado, que antigamente apenas os cidadãos que podiam votar. Então, apenas os homens que poderiam eleger, né? Apenas os homens que podiam votar na Grécia Antiga, em Atenas. Por exemplo, hoje todos nós somos cidadãos, pois todos nós temos documentos. Que documentos são esses? Documentos de certidão de nascimento, carteira de identidade, título de eleitor, carteira de motorista. Ter esses documentos significa que nós somos cidadãos, né? Que nós temos direitos, mas nós também temos deveres. Então, para se ter acesso a esses documentos, são direitos civis de cada pessoa. O que quer dizer direitos civis? Civis vem do latim civitas, que significa cidadão ou habitante da cidade, que são os direitos de liberdade, que são os direitos de poder ir e vir, né? Que são os direitos da liberdade. Então, os direitos civis surgiu no século XVIII. Depois surgiu os direitos políticos no século XIX e, por fim, surgiu os direitos sociais no século XX. Mas ainda há muitos direitos a ser conquistados, né, a ser adquiridos. E como que surgiu essa ideia, né, de direitos? Na França, em 1789, a Revolução Francesa, então, foi um marco para a história dos direitos e da cidadania. Então, na França, que foi o divisor de águas para que os homens tivessem os seus direitos na cidadania. Então, a Constituição elaborada pelos revolucionários, né, na Revolução Francesa, era intitulada a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Declaração Universal. Universal por quê? Porque era para todos, né? Independente de qualquer natureza, sem distinção de qualquer natureza. Então, essa declaração dizia assim: todos nascem livres e iguais perante a lei. Todos, né? Independente de qualquer natureza, todos nascem livres. Direitos civis, você já nasce como um ser humano livre, para pensar, para se expressar, para falar, né? Para ter opiniões diferentes, né? Também você nasce livre para poder ir e vir, iguais, né? Todos somos iguais perante a lei, ou seja, independente se eu sou rico ou pobre, preto ou branco, homem ou mulher, ter ou não religião, todos nós somos iguais perante a lei. Então, era a formação de uma nova sociedade em oposição ao antigo regime, no qual existiam direitos, mas somente os privilegiados era a nobreza e do clero. Então, no antigo regime, tinha um certo grupo de pessoas, né, que eram mais privilegiadas, que estavam no topo da pirâmide, que eram a nobreza e o clero, ou seja, apenas esses tinham direitos. Eu sei que ainda há uma determinada parcela da população que, na prática, tem mais direito do que outras, mas na lei, na teoria, né, todos nós somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Embora isso não aconteça, mas na teoria, né, diante da Constituição e diante também da Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, e do Cidadão, todos nós somos iguais perante a lei. E com isso teve a ideia da Revolução Francesa, o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade
e fraternidade, que surgiu os direitos de primeira, segunda e terceira geração. Então, a cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo, pessoa em Estado. A cidadania vai fazer com que o indivíduo, enquanto pessoa, tenha uma prática desses direitos. Ele pratique esses direitos e esses deveres dentro de um Estado, dentro de um território. Então, o cidadão vai ter os seus direitos e os seus deveres. Então, o exercício da atividade de obrigações/deveres, né? Nós temos deveres, nós temos obrigações e nós temos também direitos, pois todo cidadão tem não só direitos, mas também deveres, ou seja, vai exercer em determinado espaço. Então, como que se exerce a cidadania? Através dos nossos direitos e através dos nossos deveres. Então, o que seria a ideia de cidadão? Cidadão é aquele que exerce a cidadania em ambientes coletivos para o bem da cidade. Então, o cidadão tem os seus deveres, as suas obrigações para o bem da cidade. Por exemplo, não jogar lixo na rua, respeitar o próximo, respeitar as leis de trânsito, respeitar as diferenças, não ser discriminado e não discriminar, ter todos os seus direitos, ter acesso a todos os seus direitos. Isso tudo é ser cidadão. Isso tudo é querer o bem da cidade. E todos nós somos cidadãos, todos nós devemos então exercer a nossa cidadania. E da onde que surgiu essa ideia de cidadania? Com Aristóteles, né? Aristóteles dizia a eudaimonia. A eudaimonia significa felicidade coletiva, o bem comum, né? O que você faz para ser feliz, né? A eudaimonia significa que todos nós queremos o bem comum, né? A felicidade coletiva, o bem da cidade. E os direitos civis? Os direitos civis de ordem individual, de liberdade e as relações de trabalho. Os direitos civis, que nós já nascemos com os direitos civis, que são os direitos de liberdade, de ir e vir, que são os direitos de pensamento, de expressão, ou seja, todos nós temos nossos direitos civis garantidos por lei, que são os direitos de liberdade, de pensamento, de expressão, de poder ir e vir. Esses são os direitos civis. Os direitos políticos são os direitos de ter o exercício da participação do poder político. São os direitos de poder votar e ser votado, de poder participar ativamente da vida política da cidade, elegendo ou sendo eleito ou não participando. Antes, na Grécia Antiga, apenas os cidadãos que podiam participar ativamente das decisões políticas da cidade-estado grega chamada polis. Hoje não, hoje todos nós, seja homem, mulher, preto ou branco, homossexual ou heterossexual, todos podem votar e ser votado, ser eleito, participar ou não. Ou seja, os direitos civis são aquele, né, em cuja todos nós devemos participar ativamente da vida política da nossa cidade, através do voto. E os direitos sociais, que são os direitos do século XX. Então, os direitos políticos são os direitos do século XVIII, direitos civis são do século XVIII, direitos políticos do século XIX e direitos sociais são do século XX, que são os direitos básicos de sobrevivência. Então, todos os trabalhadores passaram a ter acesso à distribuição da riqueza produzida no país, mediante a elaboração de políticas públicas universais.
Ou seja, políticas públicas seriam a saúde, a educação, o transporte, a moradia, a assistência social, cujo universais de todos nós, seres humanos, podemos usufruir. Os direitos sociais são para todos, a saúde é para todo, a educação é para todo, o transporte público é para todos, os direitos básicos para a alimentação, a proteção, ao direito de livre exercício do pensamento. Ou seja, nós, cidadãos, temos todos esses direitos, os direitos civis, políticos e sociais. E nós, enquanto cidadãos, temos não só direitos, mas também deveres dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, dentro do nosso território. Nem sempre foi assim, ainda há muito que se conquistar, ainda há muito que buscar, ainda há muito que se transformar, mas na teoria todos nós somos iguais perante a lei. E se na prática nós não somos ainda, nós devemos buscar para que a teoria seja igual à prática. Então, na aula de hoje nós falamos um pouquinho sobre a cidadania. Qualquer dúvida é só me mandar. Até a próxima aula.